Bom dia, minha gente, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Meu Querer Me Move. Eu sou Everton Biron e é um prazer estar com você. Você já teve algum momento da sua vida a impressão de que o tempo está passando mais rápido? De que de repente você, de um piscar de olhos, perdeu sua manhã? Ou você desperdiçou seu tempo? Que a sua produtividade não está sendo compatível com o tempo que você tem para trabalhar. Já pensou sobre isso? Pois é, hoje nós vamos falar sobre o tempo, sobre gestão do tempo. Falar sobre a importância do nosso cronos, do nosso dia a dia. Este movimento cronológico que nós fazemos de segunda a segunda, todo instante, incessantemente, que nos consome e também que é o nosso norte, né? Que é o nosso balizador muitas vezes. A gente precisa entendê-lo como algo que precisa ser gerido, que precisa ser administrado, para que a gente tenha um resultado melhor, para que a gente tenha uma vida mais próspera, mais abundante e com menos sofrimento, porque a gente precisa entender que com o tempo não se brinca, porque com o tempo não tem como voltar atrás. Depois que passou, depois que foi. Então a gente tem vivenciado muitas vezes uma escassez de tempo. A gente nunca tem tempo para nada, a gente está sempre muito apurado e ao mesmo tempo a gente tem desperdiçado tanto este pouco tempo que nós temos. E às vezes a gente tem uma visão distorcida sobre a relação exata do tempo. Sabe por quê? Porque às vezes você conversa com uma pessoa e ouve o argumento que não fiz porque não tive tempo. E aí eu quero falar sobre alguns nomes. Por exemplo, pessoas que conseguem fazer muito, muito fora do comum. Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, são pessoas que têm uma semelhança comigo e com você. Eles têm algo em comum, que é a disponibilidade das mesmas 24 horas que nós temos por dia. Você já parou para pensar o porquê o Zuckerberg conseguiu acumular tanto patrimônio, tanta coisa, se ele tem o mesmo tempo que você, o mesmo tempo que eu? Pois é, nós estamos falando aqui exatamente sobre essa gestão do tempo, sobre saber aproveitar. E existem aí no nosso dia a dia infinitas coisas que nos tomam tempo. Então a gente fala que não tem tempo, mas a gente quer dormir um pouquinho mais. A gente diz que não tem tempo, mas a gente fica passando o Instagram cada pouquinho, passando os Reels, passando o TikTok, o Kawaii e tweetando. A gente diz que não tem tempo e o nosso tempo ele vai se esvaindo, ele vai saindo, escorrendo pelos vãos dos nossos dedos. O tempo nós temos, o que nos falta é uma administração dele, o que nos falta é saber coordenar, fazer um planejamento sobre o que nós queremos com um determinado tempo. O Cronos não para um instante sequer, mas a gente precisa entender que nós temos o poder de melhorar todo o nosso resultado a partir do momento em que a gente gerencia esse tempo, né? E assim, qual que seria a primeira dica? A primeira dica é a gente tomar nota dos ladrões do tempo. Existem uma infinidade de ladrões do tempo e estes fazem com que a gente ganhe menos dinheiro, que a gente tenha menos tempo de qualidade para ler um livro, menos tempo de qualidade para estar com as pessoas que a gente ama. Todo este problema de esses ladrões do tempo, eles causam um desconforto na vida da gente. Na hora que a gente vai fazer o balanço de como foi o nosso dia, a gente vê que não fez nada muitas vezes, ou fez algo, mas não foi suficiente, não foi compatível com a nossa necessidade, com aquilo que nós gostaríamos de ter feito.
Então, o que seriam esses ladrões do tempo? Quais seriam os ladrões do tempo? Ah, o mais suave de todos os ladrões do tempo são nosso trabalho, muitas vezes, o ambiente que a gente está, a gente precisa compartilhar a nossa atenção. As pessoas querem a nossa atenção. E uma maneira de gerir o nosso tempo é a gente ter concentração, a gente ter foco, a gente poder dedicar tempo de qualidade para os nossos objetivos. Então, um ladrão do tempo talvez seja este compartilhamento de atenção. As pessoas querem muito a nossa atenção e acaba que a gente cede. E aí, neste momento, este é o esquenta, este é a abertura para os verdadeiros ladrões do tempo. Então, quando eu falo para você sobre essa questão de as pessoas quererem nossa atenção, compartilhar nossa atenção, tendo como um ladrão do tempo, eu vou falar para você, por exemplo, da nossa incapacidade de delegar funções, porque uma vez que você delega, que você treina, que você ensina, você deixa de compartilhar a todo instante a sua atenção. Uma vez que você delega e você consegue ocupar essa função de uma maneira mais própria, mais objetiva, né? Quando você delega, você faz com que a pessoa, com que a função seja executada, com que a pessoa faça aquilo que precisa ser feito sem a sua devida, ou sem você precisar estar efetivamente trabalhando de uma maneira operacional. Então, um dos ladrões do tempo é a nossa inabilidade em delegar, em transmitir a responsabilidade ou compartilhar a responsabilidade de determinadas funções dentro do nosso meio, dentro do nosso dia, para que elas sejam executadas da melhor maneira possível. Então, nós temos como ladrão do tempo, sim, a nossa incapacidade de delegar. Uma outra coisa, dentro deste mesmo contexto, seria a nossa incapacidade de dizer não. Você já parou para pensar que às vezes você está ocupado, você tem uma infinidade de afazeres, de compromissos, e você cede a qualquer pedido, você cede a qualquer situação, você não consegue dizer não. E já parou para pensar o quanto que isso te atrapalha? Então, o não saber dizer não é um ladrão do tempo voraz. Não saber dizer não é algo que te desestrutura, que te desestabiliza durante o meio profissional, durante a tua vida pessoal, porque quando você não consegue dizer não, você se submete a muitas coisas e a grande parte delas você nem teria tempo para fazer. Ou seja, você deixa de fazer coisas que estão no teu planejamento, que você pensou, idealizou, para fazer alguma coisa que foi extraordinária, alguma coisa uma demanda que não era sua e que vai afetar o teu resultado no final. Então, não saber dizer não é um dos ladrões do nosso tempo. Tem uma questão que é muito questionada, que a gente comete com muita habilidade, com muita frequência. O que é? Seria um conflito sobre as prioridades. Então, para falar sobre conflitos de prioridades, o que seria interessante a gente já destacar? Destacar que a palavra prioridades, ela nem deve ter plural. Uma vez que, se for prioridade, ela precisa estar, sim, no tempo certo. Tem que estar no singular. Por quê? Se for prioridade, se tiver no plural, ela não é uma prioridade. E a gente tem uma dificuldade tremenda de definir uma prioridade, e você pega a prioridade X, prioridade Y, você se enche de prioridades e acaba que você torna essas prioridades quase que triviais. Você torna essas prioridades quase que insignificantes, porque você não consegue gerir muitas prioridades. Então, para a gente definir prioridade,
a gente precisa respeitar o nosso Cronos, mas também é interessante a gente entender o tempo de Deus, o Kairos, a gente entender que tudo tem o seu tempo, tudo no tempo de Deus. Como fala a palavra lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Então, essa definição de prioridade, este planejamento que a gente faz para o nosso dia, ele vai acontecer de uma maneira mais organizada. Você imagina que a gente está falando sobre os ladrões do tempo e a gente está falando alguns exemplos sobre isso, e aí vem falar sobre prioridades. Então, se eu faço um planejamento das coisas que eu gostaria de fazer, olha só, eu estou tendo um objetivo definido, uma meta definida, um plano. Então eu faço um planejamento sobre o que eu gostaria de fazer durante esse dia. Feito isso, eu vou definir o que é prioridade. Por que eu preciso fazer isso primeiro do que o outro? Depois que eu definir o que é uma prioridade, eu preciso entender que vão aparecer pessoas competindo, concorrendo pela minha atenção, querendo desviar um pouco, ou não com essa intenção, claro, obviamente que não, mas com necessidade, com demandas que não são suas, e às vezes as pessoas querem um pouco da sua expertise, então a gente precisa estar ligadinho nisso aqui, mas sobretudo a gente precisa saber dizer não, porque se eu tenho um planejamento, se eu definir o que eu quero fazer durante o meu dia, se eu definir quais são as minhas prioridades, e aí sim é um problema de um conflito, um ruído de informação, né? Porque prioridades, você não vai conseguir fazer muitas prioridades, mas você define uma hierarquia de prioridades, aí sim. Então a minha prioridade número 1, ela é realizar tal função, e eu só consigo partir para o próximo plano, para a próxima prioridade, uma vez que eu defini que eu já realizei a primeira. Porque se eu tiver duas prioridades, nenhuma delas são. Então essa é uma questão que a gente precisa também considerar como muito importante. Um outro ladrão do tempo, este é cruel, este é sagaz, este é um tirano, um carrasco na nossa vida, que é a procrastinação. As nossas distrações. Você já parou para dar uma olhadinha, só uma olhadinha numa notificação, e quando viu já passou-se 15, 20 minutos, meia hora, você passando na tela uma infinidade de pequenas doses de dopamina, de pequenas doses de prazer, de pequenas doses de saciedade com relação às nossas curiosidades, ou não. Às vezes nem temos a curiosidade, às vezes a gente só passa quando a gente percebe o nosso tempo se foi. E muitas vezes a gente se distrai e o ato dessa distração, a consequência dessa distração, ela também traz para a gente um argumento, uma desculpa, e a gente acaba procrastinando, a gente acaba pensando que dá para fazer depois, dá para a gente adiar. E às vezes a gente nem pensa nisso, a gente simplesmente faz, e quando viu, procrastinou. Quando viu, a gente já não conseguiu mais realizar algo que muitas vezes nem seria tão difícil, mas precisaria de foco, precisaria de atenção. E às vezes a gente quer se gratificar, eu mereço descansar, eu vou dar um tempo, daqui um pouco eu faço. E a gente procrastina em tudo na nossa vida, a gente procrastina na nossa dieta, que normalmente começa na segunda, no começo do ano, a gente procrastina na nossa alimentação, na nossa atividade física, que vai começar 3 vezes por semana, a partir de alguma semana. A gente procrastina no nosso cuidado com as pessoas que a gente ama, a gente procrastina nos nossos compromissos pessoais. Então, talvez a procrastinação seja um ladrão muito contemporâneo, mas um ladrão muito sagaz. Um ladrão muito eficiente, inclusive, no sentido de que ele não nos deixa muitas opções. A gente tem
cedido muito. Então, não é muito difícil você encontrar alguém que já tenha procrastinado no dia, ou que esteja procrastinando. Se você se perguntar quantas coisas você deixou de fazer por procrastinação e você se concentrar nisso, você vai se decepcionar porque vai entender que muitas coisas a gente poderia ter alcançado, a gente poderia ter feito, né? A gente se distrai muito, a gente procrastina não por intenção, não é por uma vontade, não é. Ninguém planeja procrastinar. Procrastinação, ela acontece naturalmente. A procrastinação, ela vem de sola nos nossos projetos, nos nossos planos. Porque a gente cansa, claro que a gente cansa. A gente tem um dia muito corrido, a gente tem um dia que é competido com infinidade de coisas que nós gostaríamos de fazer, de executar, e a gente acaba assumindo compromissos muitas vezes mais do que a gente consegue honrar, cumprir, e a gente procrastina às vezes por este excesso de coisas, por essa falta de planejamento, por essa falta de foco, por essa falta de prioridade, por não saber dizer não muitas vezes. A gente tem muitas argumentações, muitas justificativas para procrastinar. Nem sempre elas são convincentes. Nem sempre as nossas desculpas elas são bem fundamentadas. A gente tem o dom de procrastinar. E este é o ladrão do tempo mais cruel que pode ter. A gente deixa de fazer muitas coisas com isso. E então, um outro ladrão do tempo, existem pessoas que gostam de maratonar séries. E maratonar séries é algo que pode fugir do controle, porque você acaba deixando de fazer uma infinidade de coisas. Perceba, eu não estou questionando nem as maratonas de séries, as séries, nem quem faz. Nós estamos falando sobre gestão de tempo e quando a gente vai falar sobre gestão de tempo, eu entendo que quando eu sento num sábado à noite, passo a noite inteira acordado assistindo uma série, ou passo um dia inteiro assistindo uma série, eu estou abrindo mão do meu sono, de qualidade de vida, de atenção com as pessoas que eu amo. Mas se eu moro sozinho, eu estou abrindo mão de coisas para eu poder estar com esta maratona. Então, assim, não tem nada de errado maratonar uma série, assistir filmes. Quem não gosta, né? Eu amo assistir filme. O que nos fere o nosso tempo, o que nos compromete é o maratonar, é o ficar muito tempo, assistir muitas coisas. E, assim, se você não se enquadra em nenhum desses tópicos que nós estamos falando aqui, tá maravilha, tá ótimo. Mas se você está encontrando dificuldade para alguma coisa, talvez o maratonar uma série pode representar uma fuga, pode representar uma patologia, pode representar um desânimo ou uma desistência em algum objetivo, e a gente acaba justificando, a gente acaba encontrando um alívio, né, para aquela tensão que a gente vive naquele momento. Então, as séries, sim, elas podem ser consideradas como um ladrão do tempo, e neste caso, quando interfere no teu sono, ele também é um ladrão da sua saúde, da sua qualidade de vida. Quando ele te priva do contato com as pessoas que você ama, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, também essa tirania da série, ela também compromete a sua qualidade de vida. Então, essas são são alguns dos ladrões do tempo que fazem com que o nosso rendimento caia, que faz com que nossa qualidade no nosso trabalho, com a qualidade de vida, consequentemente, ela diminua por conta de algumas decisões que nós temos ou que nós não temos. Então, fazer este levantamento
diário sobre o que é uma prioridade, sobre saber dizer não, sobre saber delegar alguma função, sobre a gente não se distrair do nosso foco, do nosso objetivo, a gente não procrastinar. Olha, não é uma tarefa fácil, hein? A gente gerir o nosso tempo, mas Deus deixou para a gente as mesmas 24 horas que deixou para o Zuckerberg. Por que ele é mais rico que a gente? Por que o Elon Musk tem tanta coisa, faz tanta coisa com tão pouco tempo? Será que eles delegam bem? Será que eles passam muito tempo olhando as redes sociais? Será que eles passam muito tempo maratonando séries? Nota que são alguns exemplos que parecem meio bobinho e tal, mas não são. Eles não são. A gente tende a passar um remedinho ali para dar uma disfarçada, mas não, é cruel a gente saber que a gente vê pessoas que não fazem absolutamente nada, dizer que não tem tempo. Às vezes você que é atendente de uma empresa, que o teu departamento está sujo, e você fala que não teve tempo, e no final do dia você não vendeu nada, não atendeu ninguém. Às vezes você, cozinheiro, passa um sufoco na hora da sua produção, na hora do seu trabalho, na hora da execução, e vai ver, você matou o tempo à tarde, durante a produção, de manhã. Você não preparou o teu mise en place, você procrastinou. Às vezes você se aperta com o tempo na faculdade, porque o professor te deu uma semana para você entregar o trabalho, e você foi começar a pesquisar no 5º dia. Você se distraiu e procrastinou. Tudo é resultado, mas quando a gente vai buscar uma qualidade de vida melhor, quando a gente vai lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, a gente precisa entender que esses ladrões do tempo, eles estão sempre do nosso lado, e eles são cruéis, eles são impiedosos, eles não querem nos permitir progredir e evoluir na vida. Então a gente precisa ter consciência, ter ciência da existência dos ladrões do tempo e saber que eles são, sim, muito efetivos e são muito produtivos no sentido de roubar o nosso tempo. Eu queria compartilhar com você uma passagem que está lá em Efésios, no capítulo 5. O versículo é do 15 até o 17, que fala assim, no 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Essa é uma passagem muito famosa, muito conhecida, muito presente, né, nas redes sociais, nos meios de pesquisa, onde você fala sobre tempo. E a gente precisa levar em consideração essa parte que fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Gente, eu espero que a nossa mensagem de hoje tenha feito sentido para você, que tenha ajudado um pouquinho aí na sua gestão do tempo, na sua gestão da sua qualidade de vida, da sua produtividade. Eu espero que tenha chegado até você essa reflexão de uma maneira muito positiva e que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que você marque, se inscreva no canal, que você ative o sininho das notificações, que você participe efetivamente e transmita essa informação a mais pessoas. Esse é o desejo do meu coração. Quero agradecer para você que me assiste, eu quero agradecer a você que está inscrito no canal, para você que participa deste projeto, e para você que quer ouvir uma palavra, uma reflexão, né, uma oração da manhã, e que me acompanha por aqui.
Muito obrigado, desejo uma boa semana para você, que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu projeto e que você consiga entender a importância do tempo na sua vida e a importância de administrá-lo bem e assim você conseguir colher os melhores frutos, ter os melhores resultados. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.